Saudações, amigos, tudo bom com vocês? Por que será que o macacão aí, o gorila, rejeitou? O que será que ele rejeitou? Meus amigos, estamos numa época eleitoral, sabemos que estamos aprendendo a necessidade de nos informar cada vez mais, tá? Se nos basearmos em estudos, se formos ver a educação como anda, ao quebrada, né? Caindo aos pedaços, não valorizado também pelos pais principalmente e depois pelos próprios alunos, que é quem precisa mais para garantir um futuro brilhante. Porém, a gente sabe que aprender mal, né, ter uma má educação, é sinal de estratégia de alguém que quer dominar, né? E ninguém quer ninguém inteligente, né? A classe dominante quer continuar dominante, tá? Muito prazer, sou Sérgio Teles e estudioso das ciências humanas e sociais, tá? Vou apresentar uma figura, tá? Um rapaz africano, né? Um africano que é um continente, ele vai explicar bem pra gente. A África não é um país, que muita gente fala. E ele vai chamar na chincha esse candidato, muito falastrão, muito cheio de estatísticas que às vezes não se confirmam, como o outro que disse que falava que a sociedade brasileira, né, o país, havia muitas crianças, né, 25 milhões de crianças nas ruas, né? No entanto, não é verdade, né? Depois ele próprio brinca dizendo que mentiu, a gente inventava números. Então é preciso ficar ligado se a gente estuda as ciências sociais, principalmente, né? Que eles precisam usar isso de dados, né? A gente não é enganado por essa gente, que nem esse tipo que eu vou apresentar agora, criticado por um africano. Ele vai falar da África. Viram esse Para debate só o que aqui? ele vai falar. Ontem aconteceu o primeiro debate para as eleições presidenciais aqui do Brasil. E entre várias falas absurdas, essa é uma delas. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Acontece que essa não é a primeira vez que este mesmo candidato traz falas absurdas ao se referir à África. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. Mas para nós, não há nenhuma novidade nisso, porque afinal, vocês estão só reproduzindo aquilo que os vossos antepassados deixaram para vocês. Não é a primeira vez, nota bem, não é a primeira vez, né? Eu tenho notado isso, né? Não só pelo ofício que eu, né, estudei para trabalhar com isso, mas o cidadão comum, hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, né, pode se informar sobre esse tipo de coisa e depois aprofundar, se necessário, o assunto. Mas a gente vai, né, como cidadão comum, a gente não procura muito, porque dá preguiça, a gente vai, amanhã eu faço, mas não faz. E é enganado, às vezes, por essas criaturas que inventam números, às vezes, da cabeça deles para impressionar. Isso impressiona, né? Para ganhar voto, impressiona. Que essa herança colonial, esse pensamento não é de hoje, surgiu desde muito tempo, desde a invasão colonial, e é por isso que ainda continuam reproduzindo ela. E é muito lamentável que isso aconteça hoje. Mas, candidato, não vou perder meu tempo te dizendo que a África não é um país, que é um continente com mais de 50 países. Mas te aconselho o seguinte. Entende? O antepassado passou, vai passando, é que nem telefone sem fio, vai passando. No fim, essa mensagem está equivocada. Tá? As pessoas estão repetindo que nem papagaios informações que não se confirmam, que não têm robustez, né? São apenas falácias e firulas, e um candidato aproveita isso. Eu sei que você tem muito apreço pela França, mas na próxima vez que for falar da África, não vá para Paris não, vá para Guiné-Bissau, vá para Senegal. Acredito que o monumento da Renascença Africana tem muito mais a te ensinar sobre o continente africano e a sua multidiversidade cultural, linguístico e étnico. África é poder, África é ciência, África é tecnologia, África é riqueza, África é vida. Não vai só. Então, certamente muitos de nós não conhecemos a África, né? Fica com esse conceito pejorativo de que a África é escravidão,
São pessoas sem instrução, muito pelo contrário, né? A filosofia chupou muito da filosofia africana, né? A europeia, né? Catou coisas de... Não é que a europeia não funcione e seja ruim, não é isso. É que, para a gente, uma visão eurocêntrica do mundo, né? A gente sempre... a França, a Europa, isso né? Parece uma coisa muito chique, muito moderna, né? Inclusive os autores franceses são aqueles que você deve citar lá no TCC, no trabalho com conclusão de curso do teu mestrado, do teu doutorado, tua até graduação, né? Então os europeus, né? Se você citar africanos ou brasileiros, os olhos não são voltados tão atentamente assim, tá? Então virou-se, o mundo tem essa visão eurocêntrica, na Europa como centro de tudo. E até no meio da Amazônia, a ciência indígena se aprende muitas coisas, assim como a África, viu? Vai partir aí essa é uma delas. gorila insatisfeito. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Soubesse, né? Existe Acontece o que sábio essa e o não é a primeira sabido. vez que este Então, mesmo muitos candidato candidatos, traz não falas só absurdas ao se esse, são referir à África. sabidos, né? O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do Os mundo. Qual é a cidadãos não explicação? estão bem informados. Nós não somos um país do fundão da África que não tem essa porcaria, acesso à vacina, nada. Mas para nós, que o não há sabidão nenhuma falou, novidade nisso, porque afinal, e a vocês sociedade estão anda assim, reproduzindo aquilo aos que os trancos vossos e barrancos, antepassados deixaram para vocês. sendo coordenados por gente incompetente, né? Como diz o Nelson Rodrigues, já tem um pensamento interessante dele, que os idiotas coordenarão o mundo, governarão o mundo, não por ser sábios, mas porque serão muitos, né? Eu acho que nós estamos vendo isso aí. Os idiotas governando o mundo. Como disse recentemente o Bolsonaro, o que o outro falou lá, que as redes sociais estão cheias de imbecis. Então o Bolsonaro deu a resposta. Não, as redes sociais não são tomadas por imbecis. O problema é que os imbecis têm nos governado durante anos, né? Certo? Valeu, bate-papo, atenção, presta atenção e vamos correr atrás do prejuízo, tá? Clique no sininho, faça a sua inscrição e comente, beleza? Tchau, tchau.